Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao desafio Clareza para Aprovação. Pessoal que entra, vou esperar aqui algum tempo. Olá, Cleia, tudo bem? Vou esperar algum tempo aqui para o pessoal entrar rapidamente e vamos iniciar o nosso primeiro aqui ciclo, né? Nosso primeiro dia de live, né? Nosso ciclo aqui, primeiro dia de live. Vamos falar hoje sobre cronogramas, sobre organização de estudos, planejamento, todos esses nomes que são dados aí por vocês, mas que todos eles designam, na verdade, uma organização, um projeto, uma forma de dividir os dias de estudo conforme as matérias. Vão ser 4 lives, vou falar sobre tudo aqui, tá? A pessoa já começou a perguntar, vou falar sobre tudo aqui. Desafio Clareza para Aprovação tem a ideia de acelerar, vou dizer assim, a sua aprovação, né? Com técnicas simples, com técnicas sem maiores dificuldades e sobre todas as coisas adequadas à sua realidade. Esse ponto é o que é aquele pelo qual eu prezo mais. Adequadas à sua realidade. Serão 4 lives, tá? Serão 4 lives, começar hoje. E todas essas ideias que serão passadas aqui, todos esses ensinamentos que serão trazidos, precisa fazer anotações? Se você quiser, pode anotar aí, não precisa nada, mas você que sabe, anote aí. Cada um vai fazer a sua anotação que quiser. Mas veja bem, vamos trazer aqui técnicas de estudo para você aplicar ao seu estudo e tornar o seu estudo mais eficiente. Essa é a ideia. Há pessoas aqui que estão há pouco tempo no perfil, que não me conhecem. Eu sou Anderson Paiva, fiz vários concursos ao longo da minha vida e passei por várias casas, né, por vários órgãos. Hoje eu sou servidor do MPF, sou procurador da República, membro do Ministério Público, mas eu fui também procurador da Fazenda Nacional, ou seja, estive na AGU, fui técnico do Ministério Público de Minas Gerais, fui analista do Ministério Público de Minas Gerais, fui analista do TRF da Primeira Região, fui analista do TRF também, fiz concurso para juiz, para delegado, para promotor, passei em concurso de TRF2, TJ de Minas, como analista. Enfim, eu fiz muitos concursos, fui aprovado em alguns, mas tomei pau num monte, né? Eu fui policial civil, sim, Melanias, fui escrivão da Polícia Civil, muito bem lembrado. Então fiz muitos. Vão ser quantas lives? Vão ser 4 lives, tá? As experiências que eu vou trazer aqui são fruto de estudo ao longo da minha vida, de contato com alunos, de contato com o pessoal, seguidor que vem aqui, sempre trazer uma pergunta, um questionamento. Certamente você aqui já está assistindo, já fez alguma pergunta a mim, Anderson, isso, aquilo outro. Todo dia a gente responde várias perguntas aqui. Com base nessas perguntas, com base na minha experiência, com base em experiência de alunos, que hoje trago aqui esses ensinamentos desse desafio e os outros que virão também. A oportunidade de desafio é exatamente você aplicar à sua vida técnicas de estudo sem mágica, tá? Sem mágica, sem nada mirabolante, mas técnicas que podem te ajudar. Porque eu, na minha trajetória, bati muito a cabeça, muito a cabeça, fiz coisas que não deveria fazer. Então o que eu quero dizer é que, embora não exista um milagre, uma mágica, há sim formas de facilitar a sua vida, há formas mais inteligentes de estudar e eficazes, sem querer impor nada que quer que seja, mas utilizando métodos adequados, você pode sim, com eficiência, facilitar a sua vida. Para quem é esse desafio? Para quem é destinada essa aula, a de amanhã, a de depois?
a todo mundo que está estudando para concurso, você que começou agora, né? Você que estudou, estou na graduação, estou pensando em estudar, é para você sim. Eu acabei de formar, estou pensando em estudar, também é para você. E mesmo você que já tem um tempo mais de estudo, calejado, tomando burdoada já há muito tempo estudando, para você também é. Vocês sabem quais são os temas aqui, né? Terceiro dia é o tema de revisão. Revisão é um tema amado por todos, todo mundo gosta de falar de revisão. E aí então, vários temas aqui que servem para você que faz um concurso mais difícil, mais simples, mais juiz, delegado, analista de tribunal, o que for, porque as técnicas aqui que são passadas valem para vários desses cargos nos seus pontos em comum. A revisão vai ser no terceiro dia, mas continue aí, amigo, continue aí, porque hoje também vai ser muito boa aqui a nossa aula, vai ser sobre cronogramas e planos e planejamento de estudo. Essa live, esse desafio não é para aquele que está como aquele sujeito que está fingindo que está estudando. Essa live não é para ele, porque na verdade o pressuposto aqui é de que você está comprometido com o estudo. A ideia é essa, não adianta eu falar um monte de coisa aqui, se você não tentar aplicar nada, se você não tentar fazer nada diferente, né? A pessoa falou um negócio curioso aqui, cuidado para não copiar a copy. E houve esse problema aí, que já foi falado com o pessoal do marketing digital, eu achei muito, muito estranho isso, né? Não sei quem copiou quem, para dizer a verdade, viu, Eurípides? Bem, você colocou o ponto aí, eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Já chamei a atenção do pessoal de saber o que foi isso, mas não tem nada para ser copiado aqui não, pode ficar sossegado, tá bom? E convido você a continuar com a gente aqui. Mas continuando, para quem que não é para quem realmente não está comprometido. Quem não está comprometido e com quem não está comprometido com o estudo em si. Então, comprometa-se a participar hoje, amanhã, depois, né? Vai ser muito bom para você. Nós vamos ter, como eu já disse aqui, 4 lives, tá? 4 lives serão como montar o seu material, tá? Como montar o seu melhor, primeiro tema vai ser como montar o seu cronograma de estudos, organizar o seu tempo de estudos. O segundo tema é como organizar o seu material de estudos, tá? Como vai ser a montagem do seu material diante de tanto material que existe hoje, né? Esse bombardeio de material que existe hoje. Você ouve tantas ideias, né, na internet, de modo geral, no Instagram. Como você vai organizar o seu material de estudo de modo a ter um material que você possa seguir, a ter um material que você possa chamar de seu, eu vou dizer assim. Como você vai ter um material para chamar de seu? Como se organizar diante de tanto material que é hoje disponibilizado? Antigamente o pessoal tinha problema em encontrar material, tinha que fazer curso na capital e tudo. E hoje você tem um problema que, em vez de ser pouco material, você tem muita abundância de material. Você tem muitas opiniões e muita ideia sendo colocada, isso te confunde. O terceiro dia será a revisão, o terceiro dia de live será sobre revisão, um tema que todos vocês têm aí dúvidas a esse respeito, sem dúvida nenhuma, né? E o último dia de live será o tema de como manter-se animado, como manter-se estimulado, motivado para o estudo. Mas
quando eu falo em manter-se animado e manter-se motivado, eu não me refiro a uma motivação sem base, fantasiosa, sabe? Que a pessoa fica só ali sonhando, sem nada fazer. Não, eu não me refiro a isso. Quando eu falo nessa última aula de como manter-se estudando e motivado, eu me refiro exatamente à ideia de você, como você vai continuar estudando, mesmo quando for muito difícil o estudo, mesmo quando a dificuldade bater, você aí que é mãe, você que é mãe, é esposa, trabalha, estuda para concurso. Eu sempre me sensibilizo muito com a situação das mulheres, porque se é difícil para nós, homens, a gente tem que reconhecer que para a mulher é mais difícil, sobretudo a mulher que tem várias versões aí. Ela trabalha, é mãe, é esposa e tem até mais atividades do que nós homens. Então, assim, a ideia dessa última aula é como manter-se motivado, no sentido de que realmente te move para que você continue estudando, mesmo naqueles dias difíceis, mesmo naqueles dias em que a motivação não está ajudando, né? Como aquele dia que você está se sentindo burro, se sentindo cansado, se sentindo incapaz, como que se mantém estudando desse jeito? Eu vou falar sobre isso, aliás, com base na minha experiência, né? Passei trabalhando e durante quase todo o meu estudo aí, passei o tempo trabalhando, né? E tinha esses problemas de estar cansado, muito cansado, e estar ter que estudar, mesmo num dia difícil, né? Mesmo depois de um dia longo de estudo. Então isso é muito importante, e vamos falar sobre aquela coisa de você continuar mesmo após uma reprovação, mesmo após uma luta, uma dificuldade. Esse é o tema do último dia. Você que está assistindo aqui a live, está gostando, depois dê um print, tá? Dê um print, me marque, faça story, vai ser um prazer ter você aqui, ter você com um print seu, um story seu, eu vou republicar, vai ser uma satisfação. Agora pessoal, entrando exatamente no tema de hoje, que é como montar o seu cronograma de estudo. Bom, essa aula, ela não vai, como parece claro, ela não vai te entregar um roteiro, um cronograma aqui, tá? Não vai. Eu sei que vocês adoram essa ideia de cronograma. Muitos, a gente dá curso, o pessoal pergunta, vai ter cronograma? Vai ter esse papelzinho maravilhoso que todo mundo gosta, né, para seguir, mas nós não vamos dar cronograma para ninguém aqui, evidentemente que não, porque a premissa das lives, a chamada das lives foi exatamente para trazer uma ideia de um cronograma que tenha como premissa, que tenha como primeira ideia a de se ajustar a você. O cronograma tem que ser algo que tem a ver com a sua realidade, entende? Com a sua realidade. E ele tem que considerar o número de horas que você tem para estudar. Ele tem que considerar a sua particular realidade. Eu falei aqui de pessoas diferentes, né, com realidades diferentes, né? Eu tenho aqui, por exemplo, quem assiste aqui, Isidoro, ele tem uma realidade com relação ao estudo dele, que certamente é diferente da vida da Lidiane. O que eu quero dizer? Que o Isidoro, o Eurípides, que falava aqui agora há pouco, a Núbia, cada uma dessas pessoas tem X horas de estudo por dia. E esse cronograma, esse roteiro de estudos que essa pessoa vai seguir, tem que estar ajustado ao tempo que ele tem para estudar. Como assim
Porque não é incomum, pessoal, vocês seguirem roteiros de estudos que impõem metas que muitas vezes são inalcançáveis. Veja, eu não me refiro a nome de ninguém, a curso de ninguém, a nada de ninguém. Eu me refiro a um objeto que é um possível cronograma que você venha seguir e que às vezes tenha metas que você olha e fala, gente, eu estou aqui estudando e eu não estou brincando, eu estou aqui fazendo o máximo que eu posso e eu não tenho como seguir isso. Você que já passou por essa situação, você que já vivenciou isso, me diga se não é verdade, se não ocorre. Você resolve seguir um cronograma e aí tem lá, vamos ler tantas páginas por dia, e você fala, meu Deus do céu, eu não tenho condição de ler essa quantidade de páginas por dia. Diz a você que você tem que fazer tanto, número X de questões por dia, você fala, meu Deus, eu não tenho condição de fazer tantas questões por dia e também ler tantas páginas por dia, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, eu tenho não sei o quê. Então você que tem filho, tem marido, tem não sei o quê, você não pode estudar para concurso, não pode ser aprovado. Não, você pode sim, claro que você pode. Agora, não adianta você querer ajustar essas metas, essas imposições que são feitas de maneira padronizada para você e mais 1000 pessoas, sem considerar as peculiaridades de cada um. Estou falando isso aqui, me digam se eu estou enganado, se não é assim que funciona, tá? Dizem que você precisa ler tantas páginas por dia e você não dá conta de ler tudo aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a meta, pessoal, não tem como ser seguida para a sua realidade. Às vezes não dá para ela ser seguida nem pelo cara que fez. Porque você vira e fala, vamos ler tantas páginas por dia, 200. Como assim? Entendeu? Então eu estou falando disso. Sem mencionar outra coisa importante, que a leitura, e eu vou falando isso aqui, eu quero que vocês digam se concordam, se não concordam, se eu estou falando bobagem, né? E eu quero que concordem, que digam que é isso mesmo, se vocês concordarem, por favor. Então vejam bem, essa coisa linear de tantas páginas por dia, sem considerar você e sem considerar também até mesmo a matéria em questão. Como assim, antes a matéria em questão? Ora, veja bem, você vai estudar direito financeiro, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, lei complementar 101. Você estudar essa matéria, você lê um livro de direito financeiro que aborde a lei de responsabilidade fiscal, vai ser infinitamente mais complexo ler isso aí do que ler, por exemplo, pessoas naturais em direito civil. Você vai estudar culpabilidade no direito penal, culpabilidade, todas aquelas teorias, e você acha que vai avançar na matéria com a mesma velocidade com que você avançaria, por exemplo, estudando bens em parte geral do direito civil, bens móveis e imóveis, bens singulares, coletivos, fungíveis e infungíveis? Convenhamos que isso é uma coisa muito simples. Então, essa coisa linear de querer impor a você algo muito uniforme, que sirva para você, para fulano, para ciclano, para beltrano, isso pode ter um problema muito sério para você, no sentido de que você começa no primeiro dia, você não consegue seguir aquele padrão no primeiro dia. No segundo dia, você também não segue o padrão, e aí fica a meta, né? Fica
perturbado porque não fez a meta do primeiro dia. No terceiro dia você está ainda pensando na meta do primeiro dia, do segundo dia que você não conseguiu cumprir, e aí você começa a entrar numa coisa muito ruim para o candidato, aquele ciclo de derrota. O cara começa a achar então que ele é burro, tá? Ele começa a achar que ele não é muito inteligente, porque afinal de contas alguém passou para ele, fez para ele um cronograma, e esse alguém naturalmente é digno de crédito, de respeito, alguém aprovado, que está num cargo, né? Então ele começa a estar numa situação muito, muito ruim, porque ele pensa que ele é burro, porque alguém digno de consideração, de respeito, fez um planejamento e a pessoa não dá conta de seguir. Mas eu não estou nem entrando em questão quanto ao planejamento que o cara fez, eu estou entrando em questão quanto a você na sua execução. Porque, amigo, veja bem, estudar é um negócio solitário. Por mais que você mexa com o Instagram, siga não sei quem, vá curta não sei o que, comente não sei o que, existe uma coisa muito, muito real do estudo, que é a solidão, tá? É a solidão. Você está ali estudando e você você muitas vezes consigo mesmo, e você vai tendo que se organizar a cada dia, tá? Para que você consiga prosseguir amanhã, tá? Para que você consiga prosseguir depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Então a coisa já é muito pesada, pessoal, para que você desnecessariamente a torne ainda mais difícil. Então, uma coisa que eu quero colocar aqui, muito importante, um cronograma de estudos que deva ser usado por você deve considerar quem você é. Eu vou repetir. Um cronograma de estudos que deve ser usado por você tem que considerar quem você é. Porque se isso não acontecer, você tenderá a ter dificuldade com as metas e você vai começar a se achar burro. Agora veja bem, há uma premissa séria aqui, tá, gente? Séria aqui, que é o seguinte: a premissa maior de todas aqui é que você está comprometido com o estudo. Falei no início, olha, o desafio é para as pessoas que estão comprometidas com o estudo. Então, eu estou considerando o seguinte: você não está cumprindo o seu cronograma que foi imposto por fulano, ciclano, beltrano, porque você está tentando o máximo possível, não é porque você está brincando de estudar, é porque você está tentando o máximo possível, e você está chegando à conclusão de que aquilo não funciona, não está funcionando para você. Então, você vai dar um jeito de organizar aquilo. Você vai dar um jeito de ajustar o seu estudo. Pessoal, há uma série de situações que afligem muito quem está estudando com relação a essa questão de organizar, né, o seu tempo, o seu estudo. Então, eu coloquei até aqui alguns pontos que eu quero destacar aqui com vocês e falar um pouco a respeito disso. O primeiro ponto que eu deixei aqui é o seguinte: defina honestamente o tempo que você tem para estudar, dentro do seu possível, tá? O pessoal que está falando de material, de curso A ou B, quero deixar muito claro aqui que eu não estou falando nome de curso nenhum, tá bom? Eu não tenho nada com relação a curso nenhum, eu estou falando aqui em abstrato. Mas mesmo em abstrato você é capaz de perceber que isso tem sentido. Então fica por conta de vocês aí a menção, qualquer curso, eu não menciono curso nenhum, tá bom? Essa live não é nenhuma propaganda e nem uma contra-propaganda em relação a ninguém, tá bom? Então, continuando, defina honestamente o tempo que você tem para estudar, dentro do seu possível.
Eu em curso que eu tenho, sempre falo o seguinte: você tem quanto tempo que pode ser estudado por dia? Quanto tempo que você tem? Dá para você utilizar esse tempo de maneira séria, de maneira comprometida mesmo? Então defina que tempo é esse, que é possível, um tempo de qualidade para você estudar. Defina que tempo é esse, você vai fazer a sua organização a partir desse tempo que você tem, de maneira honesta, tá? E veja, esse tempo pode ser maior ou menor, você pode ter 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas seja qual for o seu tempo, seja qual for a hora que você tem, utilize essa hora de maneira comprometida. Outro ponto que eu coloquei aqui, que não tenha, isso é muito importante, muito, não tenha como parâmetro na hora de fazer essa organização, esse cronograma seu, não tenha como parâmetro o seu melhor momento. O que eu quero dizer com isso? Se você está parado há alguns meses sem estudar, ou alguns anos, estabeleça pequenas metas. Você, ao cumprir essas pequenas metas, você vai se sentir mais apto para cumprir maiores. Então veja bem, é igual o negócio da academia. O cidadão vai voltar, ele está paradão, ele vai voltar para a academia, aí ele quer fazer um monte de coisa e tal, ele quer fazer muitos exercícios, pegar tudo pesado e tal. Isso não vai funcionar. A situação do estudo pode ser vista assim: se você está 2 anos sem estudar, e tem gente que está 2 anos sem estudar, ou 6 meses sem estudar, ou tomou uma cacetada, uma reprovação e está desanimado, ficou desanimado, parou de estudar. Se você está voltando a organizar, as pessoas querem voltar a estudar, então elas vão se organizar, elas vão fazer um planejamento, elas se organizam todas para começar, né? Ao se organizar, não coloque objetivos grandes demais para o seu estudo. Veja bem, se você está, amigo, Bibi, Paulo, tá, Priscila, se você está há 1 ano sem estudar, Paulo ou Bibi, se você voltar a estudar e estudar na segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, até uma sexta-feira, puxa, você já é uma vitória imensa para quem estava há 2 anos sem estudar. Para quem estava há 2 anos sem estudar, estudar uma semana inteira é uma grande vitória, uma imensa vitória. Então não estabeleça metas muito grandes no início, nessa organização do seu estudo. Faça metas pequenas, porque se você está há 2 anos sem estudar, se num dia você estudar 1 hora, já é alguma coisa. Aliás, já é muita coisa. E você vai estudar mais no dia seguinte, mais no dia seguinte, mais no dia seguinte. Essa ideia de criar pequenas metas vai ser muito bom, porque você, ao cumpri-las, vai sentir-se mais animado ao fim da semana. Se você estava há 2 anos sem estudar, e você começa na segunda e chega sexta-feira, você na sexta-feira vai estar muito bem. Você vai se sentir muito realizado. Ainda que você tenha estudado uma única hora por dia, se você estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 1 hora por dia, ao fim da sexta-feira você vai se sentir muito bem, porque você estava muito tempo sem estudar. Então, essa coisa de não colocar metas grandes demais é algo que vai fazer toda a diferença na sua organização, tá? Na sua organização. E outra coisa importante, o que é mais relevante na sua organização de estudo é o seu comprometimento. Não é o cronograma que te dirige. Ele ajuda, ele aconselha, mas o que te dirige é você mesmo, amigo. O que eu quero dizer é o seguinte: não tá tudo bem se você puder mudar, se você mudar algo na sua organização, entende? Até porque, gente, vamos falar de realidade aqui, até porque você está estudando e você é atropelado por um edital que sai de repente e você tem que mudar.
a sua estratégia, tudo em concurso hoje é estratégia. Nós temos aí um mundo de editais abertos, e como que você vai fazer um concurso que seja além, que seja fora daquilo que você está estudando? Você vai se organizar e você vai ter que mudar uma coisa ou outra na sua organização. Então, na verdade, mudar algo no seu cronograma está tudo bem, amigo. A questão é a seguinte: nós estamos falando com pessoas adultas, e quanto mais você estudar, mais você deve caminhar em direção a uma maturidade de estudo, a uma autonomia do seu estudo. Você vai ser senhor do seu estudo ao longo do tempo. É esse o caminho, é isso que você deve buscar. Sobretudo para se blindar de tanta coisa que se diz, muitas das quais não levam, né? São servem para confundir, na verdade. Então, o que eu prego aqui, o que eu quero destacar aqui, é uma ideia de leveza. O cronograma não é senhor seu, você que é senhor dele, você que o faz, você que o segue, mas é você também que o muda. Se for o caso, se for necessário. Você é mãe, poxa, seu filho adoeceu, você passou o final de semana com seu filho no hospital, meu Deus do céu, como não vou considerar isso? Como não considerar isso? Como que a gente não vai considerar essas peculiaridades no estudo de alguém? É por isso que eu falo que se tiver que mudar algo, está tudo certo. A questão é você ter compromisso com o seu estudo e não enganar-se a si mesmo. Então, portanto, é você que dirige o cronograma e é senhor dele, não o contrário. Eu vou repetir: é você que dirige o cronograma e não o contrário. É você o senhor dele. Outra coisa que eu quero colocar aqui, que é importante, sem indicar de maneira tão precisa como você vai fazer, até porque aqui eu falo para muitas pessoas e parto do pressuposto de que são diferentes, têm realidades diferentes, toda a fala nesse sentido, tá? É interessante você considerar na sua organização de estudo um cuidado especial. Eu quero que vocês acompanhem isso aqui e comentem aí, tá? Quando eu falar aqui. É interessante vocês darem uma atenção especial na organização de estudo de vocês àquelas matérias odiadas. Como assim? Como assim? Que negócio é esse, matérias odiadas? Gente, não tem aquela matéria que você estuda aquele negócio, mas, amigo, você não é muito fã. Eu sempre digo que quem estuda para concurso não tem que gostar ou deixar de gostar de nada, né? Eu comecei a estudar várias matérias aí que eu não gostava e tudo, e tive que enfrentar as matérias. Você é candidato e você estuda o que precisa, não o que você gosta. Mas naturalmente tem coisa que você gosta mais, que você não gosta, que você gosta menos e tudo. Existe uma tendência muito grande de todos nós de nos determos naquilo que a gente gosta mais, né? Então, o cara começa a estudar direito penal hoje, ele está estudando amanhã e depois, tá? É claro que a gente vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? De uma matéria, duas matérias, quanto tempo, mas o que eu quero dizer é que se você se organiza no sentido de passar por várias matérias, dê uma atenção, a matemática. Alguém falou aqui da matemática, não só concurso jurídico, matemática sempre foi um problema para mim. Tem a matemática financeira, que a gente estudava isso para concursos antigamente não, para alguns cargos ainda se estuda. Então, aquela coisa saindo do meio do jurídico, né? Até no jurídico tem isso. O cara não está muito bom com português, né? Então tem que dar uma olhada aqui, ali, tudo assim. Matérias que são importantes, tá? Esse detalhe é importante. Matérias que são importantes, que você tem que enfrentar e não há como correr disso, você
não se esqueça delas, dê uma atenção especial a essas matérias no seu cronograma, porque a tendência, e me diga se eu estou enganado, pelo amor de Deus, comente aqui e me diga se eu estou enganado você tende a negligenciar esse negócio, tá? Você tende a negligenciar esse negócio, você vai fazer o quê? Você começa a se deter demais na matéria que você gosta, aí você começa a fazer questões mais naquilo ali e tal. Dê uma atenção especial, amigo, àquilo que você não gosta tanto e que é importante. Sim, não é estudar o que odeia, é estudar onde você manda mal, erra tudo, não sabe nada. Sim, mas o que acontece? Tem gente, aqui estou falando Andes Moura Paz, não sei o nome certo, mas Andy, tem gente que tem um orgulho assim, que eu acho até desnecessário de falar que não gosta de tal coisa, né? Tem o pessoal que adora dizer que não gosta de empresarial e fica criando um desgosto com aquela matéria, e é desnecessário isso. Se você, por exemplo, quer fazer um concurso para juiz, vai fazer prova oral de empresarial, meu amigo, não vai resolver muito se você ficar falando que não gosta. Por quê? Porque o concurso está nem um pouco preocupado se você gosta ou não, vai cair do mesmo jeito, entende? Então eu me refiro a essa questão, né, de matérias odiadas nesse sentido. Você não existe sim, cara. Eu gosto de empresarial, estudei muito empresarial até gostar. E tem outro cara que gosta muito de empresarial, que é o André Santa Cruz, que tem um livro excelente sobre empresarial, com quem eu já tive para ele fazer live aqui. Mas pessoal, o que acontece? Você dá uma atenção especial a essas matérias que com as quais você tem uma especial dificuldade, né? Você tem uma dificuldade, ou você foi mal, mesmo então que você, nem que você não goste, né? Nem que seja odiada, mas uma matéria que você, com a qual você não se deu muito bem até hoje. Dê uma atenção a essa matéria. Porque se você for negligenciando isso, uma hora, e vai ser logo, você vai sentir a falta disso na prova. Porque a prova, amigo, ela não está nem aí, eu vou repetir, se você gosta ou não de empresarial. Alguém falou aqui, alguém falou que gosta, Armando falou que não gosta de empresarial, né? Que empresarial parece, ou melhor, ele não falou, não precisa ser preciso, ele falou que empresarial parece alemão. Ok, mas o concurso não quer saber, Armando, se parece alemão, se parece inglês, se parece chinês, se parece a língua que for, né? Vão cobrar de você. Então a percepção dessa necessidade, claro, vai depender da matéria, matérias que você não vai muito bem, mas a matéria não é tão importante para o seu concurso, isso tem a sua relevância. Mas se é uma matéria que é importante para o seu concurso, você tem que enfrentar, não tem para onde correr, essa matéria tem que ter um lugar especial no seu cronograma, na sua organização. Eu queria ser procurador da Fazenda Nacional, eu tinha que estudar muito o direito tributário e eu não sabia aquele troço, não sabia. Então eu tive que dar uma atenção especial para o tributário. Eu estou falando disso, você vai analisar a sua situação, o seu concurso, o seu edital e organizar o seu estudo a partir disso. Então, você vai considerar, né, essas matérias. E outra coisa que eu quero colocar aqui que é interessante, que alguém vai perguntar, né? Você vai estudar quantas matérias ao mesmo tempo? Eu estudo, Anderson, várias matérias. Eu gosto de estudar uma matéria só até acabar e tudo. Como é que eu vou fazer? Pessoal, olha aqui, você que tem essa dúvida, já teve, por favor, se manifeste aí. Essa questão de estudar 1, 2, 3, 4, não sei quantas matérias, ou estudar uma matéria até acabar, é uma coisa que divide muitas opiniões, e o gosto de muita gente, né? O gosto de muita gente aí, às vezes tende para um lado, às vezes tende para outro lado. O que acontece?
Eu quero dar uma resposta aqui que não tenha tanto a ver com o gostar, mas tenha a ver com uma certa necessidade que eu acho que se impõe a partir da realidade. Vanessa está falando que tem essa dúvida com relação a quantas matérias, Maicon também, quantos assuntos de cada matéria, Deise falando também. O que acontece, pessoal? Eu vejo da seguinte forma: eu também tinha uma tendência que talvez muitos tenham aqui, que é a seguinte: eu gostava de avançar nas matérias. Eu gostava de avançar na matéria, era a minha tendência. Eu tinha uma tendência, olha lá, eu já tive, antes estudava uma só até acabar, mas acho que acabava ficando cansativa, hoje divido, beleza. Então o que eu fazia? Eu tinha uma tendência, que pode ser a de muitos de vocês aqui, que era de querer estudar uma matéria até acabar. Existiam dois, talvez, elementos muito importantes dessa questão aí, que pesaram sobre mim. Um deles é o que uma pessoa falou aqui, que era o seguinte: eu, depois de um tempo estudando só uma matéria, eu me sentia um pouco cansado, desanimado. Mas importante dizer, isso era uma coisa que acontecia comigo, tá? De depois de um tempo, e acontece também com a moça que falou aqui, esqueci o nome dela, Cristina. Acontecia comigo, depois de um tempo estudando uma matéria só, eu ficava um pouco cansado pela matéria, desanimado pela matéria, eu ficava. Mas isso entenda, isso algo que eu sentia. Pode ser que você não sinta isso, pode ser que você não sinta esse cansaço, tá? Então eu não vou impor aqui, entenda o que eu estou falando, não vou impor aqui e não vou dizer algo aqui só porque eu achava que era assim, só porque era cansativo para mim. Eu quero trabalhar aqui com um motivo que eu acho que é de ordem objetiva. O preferir mais de uma matéria porque eu ficava cansado é algo subjetivo, é algo meu. Pode ser que não seja algo seu, pode ser que você leve uma matéria muito tranquilo, sem se cansar. Eu me cansava, mas muita gente não se cansa. Agora, eu quero falar de um outro elemento que me parece ser de ordem objetiva, e aí então eu quero que vocês se manifestem. Há uma outra questão que eu acho interessante e que existe, acho que deve fazer você pensar e considerar levar mais de uma matéria ao mesmo tempo. O que é? Qual que é o elemento? É o seguinte, gente: o edital, ele não respeita o seu cronograma. O que eu quero dizer é o seguinte, que os editais saem e atropelam o seu cronograma. Eles atropelam a sua organização. Você senta e fala assim: agora eu vou estudar aqui direito penal até acabar. Você vai estudando. O edital sai e ele te cobra penal, processo penal, direito civil, processo civil, administrativo, constitucional, tributário, financeiro. Esse me parece ser um elemento delicado para ser considerado. Entende? O fato de o edital sair e várias matérias serem cobradas, acho que recomenda levar mais de uma matéria. Entende? Falando de outra forma, você já foi fazer um concurso e se sentiu muito bem numa matéria porque você estava estudando só ela e absolutamente nu, vou dizer assim, com relação a outra matéria? Já aconteceu comigo de querer estudar um negócio inteiro, e chegar o dia do concurso e eu não estudei quase nada do outro tema. Então é algo que eu levanto esse questionamento aqui, tá? Se você tem muito tempo de estudo e dá para você render muito na matéria, até que vai. Mas se você tem pouco tempo de estudo, é de considerar que você coloque mais matérias ao mesmo tempo, entendeu? Para que você avance em várias matérias. Porque vai ser o fim do mundo, amigo, você chegar
para fazer uma prova, a Cristina está falando aqui, você vai chegar, foi péssimo o processo penal, você vai estar estudando, só uma matéria específica, né? Você está estudando uma matéria específica só por conta dela ali, e aí você chega o dia da prova, você está ligado numa coisa só, e você deixou de estudar aquela matéria que era importante, então você às vezes quase fecha o processo penal e tira 3, 2 no administrativo. Entende? No concurso você não tem que fazer grandes notas. Não, se fizer o mínimo ali, mais ou menos, fazer um pouco de cada coisa, não adianta você tirar 10 numa matéria e ir muito mal em outra. Então, esse equilíbrio é muito importante. Outro ponto que eu quero colocar aqui, que naturalmente eu já disse de maneira indireta, não vou dizer de maneira direta agora, naturalmente o cronograma tem que ter aquela coisa daquilo, ele tem que espelhar as peculiaridades do seu concurso, aquilo que você é melhor, aquilo que você é pior, tem que ter mais tempo ali para que você é pior, tem que considerar a importância da matéria ali no seu estudo, entendeu? E me perguntaram aqui, alguém falou circunstancialmente, com relação a questões, tem que fazer questões todos os dias? Pode ser que você não tenha como fazer questões todos os dias, só passe fazendo questões, se você tiver pouco tempo de estudo. Pessoal, é interessante sim que você treine questões, né? Você estude, treine questões, para que você possa aferir como que você está e tudo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro, tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas deixar muito claro aqui é o seguinte: tenha uma parcimônia, um certo controle com essa coisa de questões, porque não se trata de uma disputa, gente. Tipo, você não tem que fazer 1000 questões, 2000 questões, 5000 questões para ser aprovado. Ninguém vai perguntar a você quantas questões você fez no site X ou Y durante o seu estudo. Então você vai dividir no seu tempo de estudo. Se você tiver tempo suficiente, você vai colocar questões em mais dias, mas se você não tiver tanto tempo, você pode colocar questões um dia só, em 2 dias, entendeu? É uma coisa que muitas vezes você fica desorientado porque você vê muito constantemente essa coisa de questões, e você não tem como fazer tantas questões. Há pessoas que passam também sem fazer questões. É maravilhoso fazer questões porque te dá muita precisão quanto àquilo que você está estudando, se você está aprendendo, se você não está aprendendo. É uma coisa muito, muito interessante. Mas nem todo mundo pode fazer 100 questões, 200 questões, 150 questões, 300 questões por dia, tá? Não tem como. Então você tem que analisar isso. Alguém fez uma pergunta aqui, acho que todo mundo está falando, Juliana perguntou, quantas matérias que o senhor aconselha? Eu cheguei agora. Doutor, eu cheguei agora, pelo amor de Deus, me responde aqui. Gente, o que acontece com relação ao número de matérias por dia, eu vou dizer o que eu costumo dizer cursos meus, sabe? Essa questão de matérias por dia vai depender um pouco do tempo que você tem para estudar também, né? Se você tem 2 horas de estudo, você não tem como colocar 4, 5 matérias num dia, entende? Entende quando eu falo de considerar o seu tempo? Se você tem o dia todo para estudar, beleza, você pode estudar 2 matérias, 3 matérias, acho que colocar muitas matérias também é desnecessário, mas você pode colocar 2 matérias, 3 matérias, se você tem muito tempo para estudar. Agora, se você tem pouco tempo, meu amigo, tem gente que tem 3 horas de estudo, 2 horas de estudo por dia. Se essa pessoa colocar 3 matérias por dia, ela não estuda nada direito, porque ela começa, veja bem, analisa comigo, você começa a estudar constitucional, aí você começa com controle de constitucionalidade,
Você está ali vendo os pressupostos, a base toda. Você começa a estudar aquele negócio e aí se termina da sua hora e você interrompe aquele negócio ali. E no outro dia, quando você for voltar à matéria, parece que você não leu nada, né? Não leu nada. Então, se você tem pouco tempo, você deve tender a menos matérias por dia. Se você tem mais tempo de estudo, você deve tender a mais matérias por dia, de modo que seja possível desenvolver a leitura, o estudo dessas matérias. Entendeu? Veja que eu não estou dizendo aqui que tem que ser assim, A resposta é aberta para que sirva para a Juliana, para a Bárbara, para a Miriam, para as diferentes pessoas que estão aqui com situações diferentes de vida. Então, se você tem mais tempo, você vai tender a colocar mais matérias. Se você tiver menos tempo, você vai tender a colocar menos matérias. E ver como isso evolui, como isso desenvolve. Entendeu, pessoal? Nós estamos caminhando aqui em direção ao final. Alguém perguntou aqui sobre revisão. A gente vai continuar esse assunto, tá? A gente vai continuar o assunto aqui de revisão. Vamos continuar a live, vamos falar de revisão no terceiro dia, tá? E vocês que às vezes, de repente, tem alguma dúvida aqui quanto a isso que foi colocado aqui, você pergunte a mim aqui na caixinha não, no direct eu vou responder, tá? Amanhã nós vamos ter uma live sobre como montar o material de estudo. Você já ficou desesperado aí com um monte de material, compra curso, tem um monte de PDF em casa, tem um monte de coisa aí para estudar, não consegue utilizar nada e fica perdido, já aconteceu com você? Vamos falar sobre isso. Montar material, organizar material, ter um material para chamar de seu. E eu convido você desde já, né, a participar dessas outras lives que nós vamos manter aqui, tá? Então, com relação a essa coisa de cronograma de estudo, de organização de estudo, eu vou deixar aqui para você, ao final dessa live, algo para você aplicar na sua vida, Você segue um cronograma, um roteiro, e está achando que isso está difícil para você, mesmo tendo você feito o máximo que você pode? Você tem achado? Então, tente ajustar esse roteiro à sua realidade, tá? A sua realidade. Utilize o tempo que você tem da melhor maneira possível, mas se não dá para ler as 200 páginas, tente ler o máximo que você puder, de maneira que você apreenda o conteúdo, com o compromisso convicto de que você está fazendo o melhor de si, entendeu? Tente fazer isso amanhã, né? Tá te angustiando aí um monte de metas que você não consegue cumprir. Tente ajustar essas metas à sua realidade. Tente ajustar isso aí. Veja, eu não estou colocando crítica em nada de ninguém, de curso de ninguém, de roteiro de ninguém, não conheço ninguém, não estou falando, não. Mas tente ajustar com a maturidade que você tem, com o compromisso que você tem, tá? Compromisso que você tem de ajustar esse estudo à sua realidade, fazendo o melhor que você pode, lendo o máximo de páginas que você puder, mas sem o peso de que não deu para cumprir tanto de hoje, tanto de amanhã, tanto de ontem, tanto de anteontem, tanto de hoje, entendeu? Você vai fazer esse pequeno exercício, ajustar as coisas à sua real situação,
sem culpa, com a convicção de estar fazendo melhor, e você depois vai me dizer o que você achou, se isso não trouxe a você mais leveza. Leveza não quer dizer irresponsabilidade. Leveza quer dizer não tornar mais difícil, que já é difícil demais. É disso que eu estou falando. Pessoal, nós estamos encerrando a live. Vamos deixar aqui para vocês, no pessoal que está lá nos grupos, aí no grupo de WhatsApp, vamos deixar aqui um roteirinho, né, que foi colocado, tá? E a live vai ficar salva, né? Vocês podem acompanhar, depois a gente vai tirar do ar, mas vai ficar salva, tá bom? Foi muito bom falar com vocês, espero todos amanhã. E quem quiser fazer aí os prints, né, os prints da vida, marcar quem gostou, quem achou legal, faça os prints, me marque, vai ser um prazer repostar. Muito obrigado a todos aí, Deus os abençoe, até amanhã. Vou a gente tirar aqui essa live, vamos acabar aqui, Senhor. E o povo tá que fala. Até amanhã. Abraço para todos. Só uma coisa importante, tá? Umas perguntas que estão sendo colocadas aqui, me mandem no direct, eu vou responder, tá? Tô vendo aqui umas perguntas, me mandem que eu vou responder. Abraço a todos.